Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, esse momento diário onde a obra Lumen está em unidade para meditar o Evangelho do dia. Hoje é dia 30 de março, quinta-feira, estamos na quinta semana da Quaresma e nós vamos juntos meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. E antes de irmos para a leitura desse trecho do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos pedir ao bom Deus que Ele nos ajude a acolher, escutar e colocar em prática essa palavra que nos vai ser dirigida, bem como aquele eixo de meditação que o Senhor quer deixar para nós neste dia, neste finzinho da Quaresma e neste momento já de preparação, né, já tão próxima da Páscoa do Senhor. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vos disse ser o que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou para ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tem e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, o trecho de hoje, já mostra esse momento dessa contínua, mais um momento dessa contínua perseguição de Jesus. Jesus, que está aí já chegando o Evangelho vai nos levando ao momento da Páscoa, da paixão e morte, e Jesus vai sendo perseguido. E uma coisa muito interessante para nós percebermos é que os fariseus, eles representam aqueles que têm uma intenção no coração, e uma intenção má. Por essa intenção má, que é pegar Jesus, que é prender Jesus, que é não acreditar em Jesus, eles ora querem se basear nos fatos, ora só nas ideias. Como assim? Jesus curou, fez curas, milagres, falou, ensinou, e eles não se baseavam nos fatos. Eles queriam pensar que Jesus era do inimigo, que Jesus tinha um demônio, que Jesus curava pelo pai dos demônios, Eles começavam a inventar coisas para não acreditar nos fatos. Quando Jesus, na verdade, está aí falando de ideias, falando que vem do Pai, eles querem trazer fatos. Então preciso de fato. Dizendo que Jesus só pode conhecer Abraão, como é que não tem nem 50 anos. Então, trazendo muito para aquela linguagem objetiva. Isso nos mostra um comportamento de quem não quer acreditar. Ou seja, pode ser que me mostrem fatos e pode ser que me mostrem ideias. Se eu não quiser acreditar, eu vou encontrar um argumento para dizer que a pessoa está errada. Era isso que os fariseus faziam. Jesus fazia milagre, eles não acreditavam. Jesus falava, dizia que veio do Pai, eles não acreditavam. Jesus falava a verdade, falava que veio do Pai, contava que viu Abraão, eles não acreditavam, porque eles não queriam acreditar.
E esse é um perigo que nós caímos muitas vezes, de nós não querermos acreditar. Deus está se manifestando no nosso meio com provas e sinais muito claros, né? A gente conversava que, por exemplo, nas nossas casas, nós temos muitos milagres, meus irmãos. Vejam quantos milagres tem nas nossas casas, quantas pessoas transformadas. Por que que nós ainda insistimos em não acreditar e não entender que esse encontro do ressuscitado com o abandonado é o nosso caminho? Nos nossos projetos tem muitos milagres. Nos nossos grupos, muitos testemunhos. O Ser Feliz, a campanha Ser Feliz é uma avalanche de evangelização, de como as pessoas elas se sentem de fato evangelizadas e impelidas a viver o evangelho. E por que que nós continuamos quase como fariseus, sem querer acreditar? Porque existem os fatos e graças a Deus também existem muitas ideias, muitas coisas escritas, muitos áudios, muitos vídeos, essa palavra encarnada que nós vamos meditando à luz do carisma. E para nós da comunidade e para nós cristãos, né, a gente tem que ter muito cuidado de não cair nesse erro, de não não acreditar. De não cairmos nesse erro, de querermos não acreditar, o que é pior, de sermos fariseus. E Jesus traz hoje muito esse conteúdo da verdade. E como essa meditação ela tem que nos colocar também no movimento de prática, eu queria convidar você a, nesse tempo de conversão de Quaresma, refletir sobre a verdade. Como que é a verdade na sua vida? Jesus hoje faz uma acusação para os fariseus, né? A gente já conversou sobre uma, que é um dos problemas dos fariseus, que era não querer acreditar e ficar, inclusive, inventando argumentos para não acreditar. Mas Jesus traz a verdade. Jesus chama os fariseus de mentirosos. E a verdade é um caminho dos cristãos. Jesus, ele falava a verdade, custe o que custasse, mesmo que isso tenha lhe custado a vida. Ele falava e vivia a verdade. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a pensar como que você tem praticado a verdade. Será que você fala a verdade de fato? Né? Será que você tem vergonha e acaba falando uma verdade um pouco enviesada quando lhe perguntam da obra Lumen, quando lhe perguntam do carisma, quando lhe perguntam de Jesus abandonado? Será que quando você é acompanhado por alguém, seja no Bom Pastor, seja aí na casa de acolhimento, você é sincero e você fala a verdade do seu coração? Ou você fica construindo um personagem, não sendo verdadeiro e falando coisas que não são você? Será que você mente no seu dia a dia? E já que a Quaresma é um tempo de conversão, Deus nos chama também a convertermos os nossos pensamentos e as nossas atitudes também para a verdade. E eu partilho com vocês que uma vez eu ouvi uma meditação sobre isso, sobre a verdade. E a pessoa falava, coloque como propósito de vida hoje não mentir. E eu, mas eu não minto, né? Assim, eu não sou uma pessoa de mentir muito. Eu só minto aquela mentira no máximo saudável. E eu passei aquele dia analisando se eu menti ou não. E eu ouvi essa meditação logo no comecinho do dia e fui pro trabalho. E eu tinha uma reunião nesse dia. E aí eu me atrasei porque tenho este problema de viver muito atrasada. Me atrasei porque dormi demais, me atrasei porque demorei a sair de casa. Quando eu cheguei lá na reunião atrasada, ninguém tinha nem me perguntado nada. Mas eu já abri a porta, cheguei atrasada por causa do trânsito. E eu comecei a ver, poxa, eu já menti. Por que eu menti? Pra que dizer isso? Só para as pessoas não me julgarem que eu sou
preguiçosa e dormir demais, que eu posso ser um pouco irresponsável por sair de casa na hora errada. Vaidade minha, mas que culminou em uma mentira. Ah, Gisele, mas é só uma mentirinha, é uma coisa pequena. Mas é de coisas pequenas em coisas pequenas que nós vamos nos abrindo ao pecado, nos abrindo a erros e permissões maiores. Você que de repente, quebrou uma coisa aí na casa de acolhimento, você esconde, você nega, diz que não foi você. Ou você cai, faz alguma coisa, você faz algo que sabe que vai ser reprovado pelas outras pessoas, e aí você vai e diz que não foi, se esconde, nega, omite, culpa outra pessoa. Às vezes é inclusive uma mentira que vai levando a outra mentira. Uma mentira pequena que leva a outra pequena, mas quando você vê, você já tá num bolo. E o que Jesus nos chama, quando ele chama os fariseus de mentirosos e de pessoas que ficavam buscando argumentos para não acreditar nele, ele nos chama a sermos fiéis e a acreditarmos e a sermos atentos, a estarmos na verdade, sermos verdadeiros nas coisas grandes, sermos verdadeiros nas coisas pequenas. Te proponho hoje essa meditação sobre a existência da verdade na sua vida. E final do mês não há como nós negarmos que viver a verdade na nossa vida, ser verdadeiro, é anunciar aquilo que a gente vive. E não há como nós sermos lumens sem vivermos o amor a Jesus abandonado e sem vivermos a evangelização ser feliz. Eu convido você para nesse dia, nessa reta final do mês, anunciar a verdade que você vive também por meio da campanha Ser Feliz. Pense sobre isso, pense nas respostas que você dá e no tanto de verdade que há em cada atitude. Que nessa vivência da verdade você possa encontrar a vivência do carisma e a vivência da evangelização Ser Feliz. Que o Senhor nos abençoe nesse caminho.